Programa 40D, dia 12, Gadareno. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua proteção sobre tudo que fizermos no dia de hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pelo tempo que teremos agora com a tua palavra. Peço, meu Deus, que ela fale ao coração de todos, Pai, que possam compreender, se revela no coração de cada um que estará ouvindo a tua palavra, Pai. Revela a tua vontade, o desejo teu nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pedimos e abençoamos o tempo que teremos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Há muitas questões em que a ciência, a medicina não encontram resposta. E as pessoas, pelos seus recursos, pelos seus meios, com as suas forças, vão tentando resolver. E não conseguem. Hoje, algumas questões que a medicina não consegue, não tem resposta ainda. E não vai conseguir. E com o tempo, tudo vai se dobrando diante de Deus. Não tem. Em qualquer época da vida. As pessoas vão resistindo, vão criando as suas teorias, os seus conceitos, as suas respostas. Muitas vezes para provar que Deus não é necessário. Só que o único que está aí e dura para sempre e é eterno é o nosso Deus. Tudo no final acaba se rendendo e se dobrando a Ele. Não adianta. Pode ser quem for. Psicologia, algum tempo atrás, não reconhecia um transtorno mental de quem é dependente químico, o lado espiritual, como algo necessário. A psiquiatria achou que tinha resposta para tudo. Ela tem uma parte da resposta, mas não toda a resposta. Então hoje já se sabe que as doenças é uma pessoa usando droga, considerado como um transtorno mental, e afeta tanto física, como emocional, psíquica e espiritualmente a pessoa. Nós sempre soubemos que é assim. Sempre sabemos que uma pessoa não vai para a rua e fica em condição de rua só por causa da droga, só por questões emocionais, ou só por um transtorno mental, ou só porque o organismo dele pede. Então as pessoas estudam isso profundamente. A reação da droga no organismo, quanto tempo demora uma droga, quanto tempo demora outra, como que ela funciona no cérebro, depois que você ingere, quantos segundos demora para dar esse efeito, quanto tempo fica... E se aprofundam e gastam tempo e tempo aí. Necessário? É bom? Acho que traz algumas respostas, hein? Traz uma compreensão. E para alguns até a solução, se fosse só aquilo. Outros já querem entender só no comportamento da pessoa, nas atitudes, no histórico de vida dela, entender as suas emoções. O porquê que chegou naquele quadro tão difícil que está ali. E o fato que nenhuma delas tem toda a resposta. E hoje eles aceitam o lado espiritual como parte deste contexto de tratamento. Eu, quando Deus me chamou às ruas, e eu fui, e Ele me chamou em 2009, eu só olhei a questão de morador de rua como o mendigo que você normalmente vê. Nunca olhei o adicto, o dependente químico. Isso para mim foi uma informação que veio no caminho, foi um aprendizado. Né? Nem eu achei que tinha tanto lá. Você vê o glamour dos filmes do mendigo, mas quando você vai nas ruas, a realidade é outra. São poucos os que de fato são mendigos que estão na rua. A grande e maciça maioria que estão lá são pessoas que até ontem estavam nas suas casas com suas famílias. Não que o mendigo não tenha tido, só que ele está mais tempo, ele ficou mais tempo na rua e totalmente fora da sociedade. Então eu, quando fui até lá, eu entendi na passagem do Gadareno. Foi uma das que me inspirou, me respaldou, digamos, o que eu fazia nas ruas. Eu já estava lá, eu entendia que era uma questão espiritual, porque eu, como pastor, não posso entender diferente. Eu não entendo
Para falar de psicologia tem que falar com psicólogo, de psiquiatria com psiquiatra, da reação no organismo com médico. Eu não sou nenhum dos três, eu sou um pastor. Então eu falo do que eu entendo. E no que eu entendo, e eu pratico, e eu prego, e eu ensino, eu vejo o resultado. Para todo lado que eu fui até hoje, graças a Deus, eu via pessoas recuperadas das drogas, todo lado. Não teve um lugar que eu coloquei o pé até hoje que eu não vi pessoas que foram libertas. Nenhum lugar. E o que eu preguei sempre é o poder do Evangelho, da Palavra de Deus, que é um livro espiritual. A Bíblia é um livro histórico, teológico e espiritual. Ele nos ensina a nos relacionar com Deus. Ele é muito mais do que um livro histórico. Para alguns, só um livro histórico. Também é. Todas as vezes que tentaram provar até hoje que a Bíblia não tinha razão, ou que ela não existiu, ou que aqueles fatos não aconteceram naquela época, o que eles encontraram foi, na realidade, elementos que comprovaram justamente que ela existiu, que aquelas pessoas viveram naquele tempo, que aquela história de fato aconteceu. Lá tem data, tem nome, tem todo um endereço para a pessoa chegar lá. Não um livro que alguém pensou, vou escrever no dia de hoje um relato que nasceu na mente dele. Não. Pessoas que foram aqui foram pessoas reais. As histórias que estão aqui, de fato, aconteceram em seu tempo. E quando nós praticamos o que está aqui nesse livro, o que aconteceu lá acontece em nossas vidas. Então, quando eu via as pessoas nas ruas, os mendigos, há tempo, e conseguiam viver na rua, e suportar a rua, tinha que ter alguma resposta além do que está na mente, além do físico, além de uma história emocional. Tinha que ter a parte espiritual. E eu fui por causa dela. E em Lucas 8,35, nós encontramos uma pessoa que viveu o rigor de estar longe da sua família, da sua casa, dos seus. Ele não estava convivendo com a sociedade e ainda assim ele conseguia viver. Ele vivia nas condições mais difíceis que podia alguém viver. Esse alguém na história foi considerado como gadareno, como endemoniado gadareno. O nome gadareno era porque ele era de uma cidade chamada Gadara. Como nós aqui em Curitiba somos curitibanos, ele é de Gadara, era gadareno. Então ele estava na região de Gadara e ficou conhecido como gadareno. E é sobre esse personagem que nós veremos agora. Lucas 8:35. Nós veremos um pouco anterior ao 35 para nós entendermos a história. No 26 ele começa a relatar a história. Em Mateus 5. Mateus também você vai ver essa mesma história se repetindo, narrada por outros autores. Aqui é o livro de Lucas e lá de Mateus. Então, Lucas 8:26. 26. Isso. Lucas 8:26. Navegaram para a região dos Gesarenos ou Gadarenos, que está defronte da Galileia. Quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Vendo a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que me não atormentes. Pois Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Já havia muito tempo que se apossava dele, e embora o mantivessem preso em grilhões e cadeias, quebrava as prisões e era impelido pelos demônios para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não o mandasse para o abismo. Ora, andava ali, passando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes concedesse entrar neles. Jesus o permitiu. Tendo saído do homem, os demônios entraram aos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e se afogou. Aquele que guardava os porcos, vendo o que havia acontecido, fugiram, foram anunciá-lo nas cidades e nos campos. E saíram ao ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus.
Acharam então um homem de quem havia saído os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Os que tinham visto isso, contaram-lhes como fora salvo o endemoniado. Jesus, nesse relato, se você for um pouco antes, ele estava, lá em Mateus relata bem isso, no capítulo 5, ele estava vindo de pregar para uma multidão. Jesus estava pregando para uma multidão. E no final do dia, ele pegou o barco, atravessou o mar e foi lá para Gadara. Você veja, o mesmo Jesus que passou o dia inteiro pregando para uma multidão, foi depois pregar para uma. Em algumas passagens fala de 2 gadarenos. Um deve ter ido embora, ficou a história só de um. Então assim é Deus conosco. A pessoa pensa, estou aqui na laje, eu estou sozinho, estou na droga, estou num quartinho, estou aqui nesse fim do mundo, Deus não me vê. Não vê. Deus vê a multidão e vê aquele sozinho. E mesmo Jesus, na condição de homem, ele pegou um dia inteiro falando, atendendo a multidão, devia estar exausto, ainda assim ele foi para atender uma única pessoa, que era o gadareno. Nós do Projeto Gadareno fazemos exatamente isso. Sabe? Depois de uma rotina inteira de dia, nós vamos de noite e madrugada atender os que estão nas ruas. Isso demonstra o amor de Deus e que Deus não tem preferido. A melhor atenção ele dedicou para o gadareno, porque durante o dia ele atendeu a multidão inteira e de noite atendeu só uma pessoa. Olha o tempo de qualidade que ele dispensou para cada pessoa. Como vocês estão agora aqui, ouvindo a palavra de Deus, ou os que estão aí na internet, onde esteja. É um tempo que Deus separou para demonstrar que não tem preferido e que também não tem quem merece. Esse homem aterrorizava a região que ele estava lá. Não sabiam o que fazer com ele. Ele chegou numa degradação tão grande que ele foi morar no cemitério. Que ele foi morar entre os sepulcros. E não sabiam o que fazer, acorrentavam ele. Será que alguém aqui já viu histórico de gente que fica acorrentado para não ir usar droga? Amarrado ao pé da cama, no móvel? Hein? Será que quem está me ouvindo do outro lado conhece a história assim? Então, a história de acorrentar o camarada não é de hoje, não. Hein? Faz tempo. Há 2000 e poucos anos atrás já faziam isso. Mas não adiantava porque as correntes seguravam ele fisicamente. E ele dava um jeito de escapar delas. Mas o problema dele estava dentro dele. E não fora dele. Enquanto ele não teve um encontro com Jesus, ele não se libertou. E o texto fala assim que os demônios que estavam dentro daquele homem, quando viram Jesus, falaram assim na boca dele: que temos nós contigo, Jesus? Não são muitos os que quando encontram Jesus têm vontade de fugir. Não querem ir para a igreja, não querem ler uma Bíblia, não querem gastar tempo com Deus. O que está dentro dele espiritualmente não quer ter contato com Deus. Quer ficar na rua, quer ficar na imundícia, quer levar para onde o diabo nos arrastou. Aquele espírito imundo, aquele que estava no filho pródigo, tanto o espírito imundo que quando saiu do camarada foi para os porcos. É um espírito que se identifica com os porcos. Não o porco só animal, que é morto e tal. O sentido porco de imundo. Até os judeus hoje não comem porcos, até hoje. Mas o porco associa-se à imundícia, à sujeira. Aqueles espíritos não deviam estar naquele homem, não é o lugar. É o lugar que está na imundícia, na sujeira. Nenhuma pessoa devia ter um espírito imundo dentro dela. Porque quando o demônio está agindo na vida da pessoa, ele vai levar a pessoa para a imundícia. Aqui ele levou para o cemitério. Eu já encontrei pessoas que moravam literalmente no cemitério. Desde criança ele tinha um histórico de cemitério. Os pais dele já moravam perto do cemitério, depois ele foi ficando no cemitério. Tem pessoas que vão para as ruas e ficam nas ruas e conseguem se sentir confortável nas ruas. Conseguem ver lá o habitat dele, ele consegue sobreviver nas ruas. Por quê? Porque o espírito que está nele é um espírito imundo. Então não só é questão da droga. Por que fora da droga ele não consegue sair? Porque ele está fora da droga, mas aquele espírito continua acompanhando ele. Mesmo quando a droga saiu. Você vê que a pessoa, no efeito da droga, faz umas barbaridades, umas imundícias que não é humano o que ele faz. Não é coisa de gente fazer.
Quem usa droga já deve ter feito, pelo menos viu em volta dele acontecendo. Mas mesmo depois da droga, a pessoa continua com esses comportamentos muitas vezes. Por quê? Porque o espírito imundo continua nela. A droga tirou a lucidez dela. Agravou aquela situação espiritual dela. Mas enquanto ela não se libertar, ela vai continuar fazendo as barbaridades que ela faz. Até que tenha um encontro com Jesus. Vai continuar na imundícia. É como dar banho num porco. Adianta? Você tem que dar banho no porco, mas você tem que arrancar o espírito de porco que está nele. Literalmente. E quem faz isso é só Jesus. Você tem que ter um encontro com Deus. Você tem que entregar a vida para Ele. Não tem ninguém que tem poder para entrar numa pessoa. Não tem um espírito que lá dentro arrancar outro espírito. Tem que ter o mais forte. Bem falar assim, tem que ter o valente. Quem pode resistir? O valente que está na casa. Só um mais forte, só um mais valente. O espírito toma conta do corpo de uma pessoa e entende que a casa daquela pessoa é a casa dele. Ele não tem casa, ele é um espírito. O espírito não tem forma. Assim como o Espírito Santo habita em nós, que deixamos, o espírito imundo habita naqueles que deixam. Mesma coisa. É a casa dele. Aí quando o espírito imundo habita numa pessoa, as características daquele espírito vêm para a vida da pessoa. Aí ele rouba, mente, se prostitui, faz um monte de coisas que ele não foi ensinado a fazer em casa. O que está dentro dele ensina. Ele consegue sobreviver na rua. Por quê? Porque o que está dentro dele leva ele àquilo. Enquanto ele não se liberta daquilo, e ali no Gadareno houve algumas etapas. Numa primeira etapa ele encontrou Jesus e foi liberto. A primeira parte, quando você que estava nas drogas e nas ruas, o que acontece com você primeiro é a libertação. Você começa a ficar livre daquele espírito. Eu tenho visto muitas pessoas, o espírito da droga sai dele no primeiro dia, na primeira hora, no primeiro contato que ele tem com a palavra, o demônio vai embora. A droga vai embora, o desejo de usar vai embora. Não tem. Alguns ficam ali 2, 3 dias, mas a maioria eu vejo na hora embora. Já sai dali e não pensa em droga mais. Aquele espírito, num instante, larga o corpo, a mente dele. E esse demônio age muito na mente. Muito na mente. O demônio da droga age principalmente na mente. Não é um demônio que você vê normalmente. Mas por que eu não manifesto então, pastor? Se eu tenho um espírito imundo. O demônio que age nas drogas age principalmente na mente. Vai embora. Aquela força maior que te impedia vai embora. E qual é o passo seguinte de alguém que se liberta? O Gadareno ensina isso. O passo seguinte dele foi: e saíram ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. No 35. Primeiro contato, sabe o que é ruim da vida da pessoa. No segundo passo, ela se assenta aos pés de Jesus. Se você não se assentar nos segundos passos para Jesus, gente, você não vai conseguir ficar livre dos demônios. Você conseguiu ficar livre das drogas. Foi liberto no instante. Mas se você não busca a palavra de Deus, a presença de Deus, outro espírito para entrar na tua vida, aquele que saiu de você, a Bíblia fala que ele dá uma volta. E ele volta para o lugar onde ele morava. Que é a vida da pessoa. E ele vai entrar de volta. Então, você se libertou? Pô, já acabou, não estou usando droga mais, eu nem vontade não tenho, já faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, 4 anos sem droga. Continue aos pés de Jesus. Esse é o lugar da transformação acontecendo na sua vida. Por isso que tem o 40D. No 40D, nós no primeiro dia oramos para você se libertar. E os outros 39 você continua aos pés de Jesus. Te ensinamos a ficar na presença de Deus. Ouvindo o Senhor. Foi o que o Gadareno fez. Ele passou a noite. Os demônios foram embora no primeiro contato que ele tinha com Jesus. Pronto, o cara ficou lúcido. Voltou o juízo. Puxa, o que eu estou fazendo aqui no meio da rua? Tem a minha casa, tem a minha família. Vocês pensam? Tem que eu moro aqui embaixo de uma marquise, num buraco. Estou comendo aqui no lixo. Aquele cara vivia no cemitério. Imagina o que ele comia. O cara que mora no cemitério come o quê? Aí tem um restaurante lá dentro? Come tudo quanto é imundícia que encontrar pela frente. Como é assim aquele que vai estar com um espírito imundo na laje, na rua, usando droga?
A droga potencializa a ação do demônio na pessoa, porque ele abre a mente e os bichos fazem o que querem com ele. A razão dele vai totalmente embora. Então tem que se libertar. Daí tranca o camarada num lugar. Desperdiça a oportunidade de falar de Jesus para ele. Vai lá procurar terapeuta, criam 500 metodologias, terapias, não sei o que, e não falam do poder de Deus. Aí trata a saúde, tratamento, trata a psicologia, o cara sai gordo, redondo, lúcido. Mas sai perturbado porque o que estava lá dentro não saiu, não se libertou. Ele nem se libertou e nem foi ensinado a ficar aos pés de Jesus. Daí ele sai para fora, o que ele vai fazer? O que estava lá dentro, está lá dentro ainda, não se libertou. Ele não vai buscar a presença de Deus. Não aprendeu. Então você tem que ser atendido pelo psicólogo, pelo psiquiatra, ir para o médico, fazer o que for preciso. Mas você tem que lidar com a questão espiritual. Se você ignorar isso, e também não adianta você ir lá na igreja receber uma oração, puxa, sair daqui aliviado, olha, agora estou bênção, e não ficar aos pés de Jesus. Você já viu falar em manutenção? Não é assim que fala? Agora tem que fazer a manutenção da doença, mas né? Isso aí, gente, é manutenção espiritual. Você se libertou, mas por quanto tempo eu tenho que fazer manutenção? Pro resto da tua vida. Eu faço manutenção e nunca usei droga. Mas eu fui pecador como... Fui e sou, né? Como todos os outros. A diferença é que hoje eu sou um pecador arrependido. Antes eu pecava, eu não me arrependia. Quem está na rua, está aprontando, não se arrepende. Quando você conhece Jesus e conhece o poder de Deus, você vê que tem uma força que consegue arrancar você das drogas, do vício. Uma oração, um instante de arrependimento teu, na presença de Deus, traz a presença de Deus para a vida. Em qualquer lugar que você esteja aqui, na sua casa, na laje, na rua, numa casa de operação, dentro da cadeia, onde você estiver, um instante de arrependimento teu. Senhor, eu me arrependo disso, eu não quero mais isso. Arranca isso da minha vida. Acha um homem de Deus aí, se você aí quando você ore para mim que eu não quero mais essa vida. Eu quero andar com esse Jesus. Eu quero ficar aos pés dele, eu não quero que esse espírito imundo que me leva a fazer um monte de imundícia fique na minha vida. Eu não quero fazer mais isso. Isso não faz parte de mim. Isso não é a minha natureza. Ora comigo aí. Acha um homem de Deus aí. Eu oro com você, repreende em nome de Jesus. Isso vai embora. Mas a segunda parte é ficar aos pés de Jesus, depende de você. Você vai encontrar esse pastor que está perto de você, ou algum outro do teu caminho, que caminhe com você. Comece nas igrejas, tem bem igrejas que falam de Jesus aí. Encontre uma da tua preferência, que fale da palavra de Deus, que não invente muito, né? A palavra é uma coisa bem simples, sem complicação. Começou a explicar muito e sai fora. Vai pegar uma coisa simples. Você entenda fácil, tá é assim, beleza. Só dá muito rodeio, muita volta, é conversa fiada. A palavra tem que ser seguida de poder. A palavra não é algo vazio. O livro da palavra de Deus é um livro espiritual. Quando você tem contato com a palavra de Deus e você acredita, as coisas começam naquele instante a acontecer espiritualmente na tua vida. Tudo que grudou na tua vida começa a soltar você. Então, primeiro passo, ele se libertou. Ele pediu socorro, se encontrou com Jesus, foi liberto. Com certeza, deve ter pedido perdão a Deus, orado, confessou os pecados dele, alguma coisa. Deus não relata. Mas é o que a gente vê acontecendo. Quem se encontra com Deus, se arrepende das porcarias que fez. Ele, quem sabe, se arrependeu de ter largado a casa dele, mulher dele. Ele não saiu da casa daquele homem, tinha família. Porque no texto para frente fala assim, ele queria seguir Jesus, logo em seguida, ele já queria entrar na equipe dos gadarenos, já, entendeu? Em seguida, Jesus falou assim para ele, olha, você vai devagar. Você começa a pregar assim, olha. E é assim que eu ensino meu pessoal. Você pode ir até aqui por enquanto. Daqui para frente você não pode mais. Jesus falou, sabe o que você faz? Você vai e fala para os teus e da tua parentela. Para a tua família. Ele começou perto dele ali, fala de Jesus. Ele levantou dali, e eu vou mostrar um texto para vocês aqui. Isso. O homem de quem havia saído, nos 38, o homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus despediu dizendo, volta para casa e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. Ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Se arrependeu, encontrou Jesus, foi liberto, fica aos pés de Jesus. Essa é a manutenção. As outras manutenções eu não falo. Eu falo da manutenção espiritual. A manutenção espiritual você faz aos pés de Jesus por resto da tua vida. O dia que você parar a manutenção, ele chama doença, eu chamo os demônios. Começa a voltar para você.
Quem entende da ciência e da psicologia, da psiquiatria, fala assim, ó, a doença volta. E eu digo para você, quando você sai aos pés de Jesus, os demônios voltam. Você saiu aos pés de Jesus, os demônios voltam. Por quê? Porque daí você vai começar a se alimentar das porcarias de volta. Você já começa a aceitar o errado como se fosse certo outra vez. Fique aos pés de Jesus. Essa é a manutenção. Por resto da sua vida. Você realmente é um doente. Está certo eles. Espiritualmente. Todos somos. Desde Adão. Todos somos. Quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, nós damos ouvido à voz do diabo. Eva fez isso, Adão fez isso, Caim fez isso e eu e você já fizemos isso na nossa vida também. Aí vamos parar onde vai parar. Ou nós damos ouvido para a voz de Deus, ou nós damos ouvido para a voz do diabo. Se você ficar aos pés de Jesus, você limita o tempo. Você vai cercando a tua vida das coisas de Deus. Você aprende a resistir o diabo, não tem espaço na tua vida. As recaídas daqueles que conhecem a palavra é porque saíram dos pés de Jesus, todas elas, 100% delas. E aqui comigo com certeza tem alguns que já tiveram aos pés de Jesus e resolveram dar uma idinha ali. Você conhece aquela idinha ali? Você que está do outro lado aí me ouvindo, já escutou isso? Não, papai, deixa eu dar uma idinha ali, pronto, foi, essa idinha ali. Essa idinha ali é a voz do diabo no teu ouvido. Aí você vai dar uma idinha ali, até um preparado pelo diabo, te apresenta uma e foi. Você não te apresenta, te mostra uma mulher, ou te mostra um homem. Pode, é só um pouquinho assim que você fala, né? É um pecadinho só, não dá nada, né? Não é assim a palavra? Não dá nada. Aí você vai, foi de novo. Daqui a pouco tá lá, na laje outra vez, na marquise outra vez, no bueiro outra vez, embaixo da ponte de novo. Não deu nada. É só sair do pé de Jesus. E nem sempre você vai ouvir de Jesus aquilo que você quer ouvir. Muitas vezes você leva uma correção, uma advertência. Ó, não faça assim. Jesus uma vez atendeu as pessoas e olhou por elas e falou assim para elas, ó, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior. Tem gente que teve a oportunidade de ficar aos pés de Jesus, Deus abençoou, Deus libertou, os demônios saíram, sarou fisicamente, aquela perturbação, voltou para casa, voltou para a família, voltou para o trabalho, está estudando, está fazendo o curso, e voltou para a vida, que bênção! Voltou pecado, foi dar uma idinha ali, entrou, só eu e a internet de madrugada, quem que vai ver? Além de Deus e o diabo, ninguém mais. Daqui a pouco já viu não sei o que, daqui a pouco está não sei aonde. Aí vai corrompendo a sua mente, que é lá que o diabo age. Corrompendo a sua mente com um monte de lixo que o diabo joga na mídia. Para a sociedade tudo é permitido, gente. O teu Deus é você mesmo. Você tem que dar prazer para a tua carne. Já que você é o seu Deus, você vai morrer daqui a pouco. Não vai ter um além depois disso, então vamos fazer tudo que tem que fazer agora aqui. Aproveitar. Deus me ensina assim, gente. Jesus fala assim, negue-se a si mesmo, cada um pegue a sua cruz e siga-me. Tem umas coisas que você quer fazer que vai dar em porcaria. Se você não seguir os conselhos de Jesus, seguir ele, você vai se dar mal de novo. Outra vez. Pô, mas eu não quero, mas tem coisas que você não quer e que eu não quero, porque a tua carne quer. Só que quando está lá no sofrimento, sem comer, com frio, com chuva, né? Começa a fechar o tempo assim, você não sabe para que lado que vai da marquise mais. Hoje o vento está forte, bate o inverno, agora nós estamos em maio, daqui a pouco começa a esfriar aí. E se juntar o frio com a luz de chuva, daí aí lascou. Aí tritura o cara, você resolve dar uma pancadinha nele também. O diabo vai dizer para você que não dá nada, dá sim. Quantas oportunidades Deus te deu, você perdeu? Chega, você pega com ele, procura Jesus, se liberta e fica aos pés dele. Fez isso, aí você não pode virar uma árvore sem fruto, gente. Aí você tem que começar a dar fruto. Você já se libertou, ficou aos pés de Jesus, comece a frutificar. Ele não foi com Jesus pegado, ele não virou o 13º discípulo, entendeu? O ministério dele não era tão grande assim, lá só teve 12. Mas aquele gadareno, com o ministério pequenininho dele, que Jesus mandou ele voltar para casa, ele pregou numa região chamada Decápolis, você vai encontrar lá em Mateus isso. Decápolis era uma região, é como se nós estamos aqui em Curitiba e tem a região metropolitana.
Piraquara, Quatro Barras, Colombo, Miranda Tamandaré, enfim, as cidades que estão em volta aqui. Né? Deixa eu pegar por aqui. Campo Magro, Campo Largo, Araucária, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais. Nós chamamos de região metropolitana. São as cidades que estão aqui em volta, sejam 10, 12, 15, sejam quantas forem. Então, Decápolis lá era uma região de cidades. Gadara era uma das 10 cidades. Aquele perturbado, ele não foi um dos 12 discípulos, mas ele pregou em 10 cidades. O cara que morava num cemitério, que nem corrente segurava ele. Você vê que Deus não escolhe o limite, o camarada. Quantas multidões não seguiram para ele? Mas será que multidão se... Então, quando eu prego para quem está na rua, na laje, em tudo quanto é imundícia, eu sei que as coisas não são pelos meus olhos. Deus enxerga dentro de mim e de você coisas que ninguém mais enxerga. Se você ouvir a voz de Deus e deixar ser usado por Deus, você fará história na tua geração. Não é história ruim que você fazia, mas a história para Deus. Vidas serão alcançadas através de você e da tua vida. Se libertou, ficou nos pés de Jesus, começa a contar o que Deus fez. Ele contou testemunho porque a vida dele era uma vida tão desgraçada, tão impactante, que todo mundo conhecia ele. Jesus estava do outro lado do mar, ouviu falar dele. Quantas vezes você que está me ouvindo já foi notícia ruim? Puxa, aquele cara, pronto, aquele lá é uma traia, aquele não tem jeito, aquele só morrendo na cadeia. Não é assim que dizem? Eu chego na rua e digo assim, olha, eu vou contar para você que tem 3 jeitos de sair da rua. Daí a pessoa olha para mim, 3? Daí eu começo lembrando de 2 que ela já sabe, né? Todos que estão na rua, afundado mesmo, e já tentou várias vezes sair, ele pensa, ou eu vou para cadeia ou eu morro. Um dos 2. Isso eu escuto. O cara nem considera a terceira via. Muitos aceitaram morrer lá. Ela sabe que lá é morte. Ou vão para cadeia, não sabe o que é pior. Você morreu e ir para cadeia. Fica lá no dilema e fica lá. E daí fica na correria, fica na ativa, fica aprontando, fica piorando a situação dele. Eu digo assim o seguinte, olha, você tem 3 formas. Ou você vai para cadeia, ou morre, ou vai para Jesus. Ou se submete à vontade de Deus. Baixa a tua bola aí, aceita que as escolhas todas levaram você para esse buraco aí e começa a entender o que Deus quer para a tua vida. Começa a ler a Bíblia, começa a escutar o pastor, a pastora, o homem, a mulher de Deus, quem está te aconselhando aí, pessoas que dão um monte de ideia boa para você. Senão, realmente, tem as outras 2 chances que você tem só mesmo. Você vai morrer cedo ou vai parar na cadeia. Vai entrar em algum BO aí, quer dizer, nem tem a ver com você. Se você está no meio aí, tá no volta do barulho, acaba caindo na tua cabeça. Então, gente, de novo você está tendo uma chance. Outra vez. Mais uma vez você se encontrou com Jesus, Ele está te libertando. E eu farei uma oração logo mais, para que o Senhor alcance tantos quantos estejam oprimidos, perturbados, endemoniados, que não conseguem dominar os seus sentimentos, as suas emoções, a sua vontade. E o mesmo Jesus que encontrou o gadareno, o endemoniado gadareno, te encontra nesse dia, nesta hora. E o poder que entrou naquele homem vai entrar no seu também. E vai libertar você. O primeiro passo é ser liberto. Reconhecer que precisa. Se arrepender do que fez. Ser liberto. O próximo é ficar aos pés de Jesus. E daí tem que fazer manutenção pro resto da vida. E daí saia contando o que Deus fez para você. Para os que são de sua volta, sua parentela. Os que saem comigo aqui do 40D, eu digo para eles, olha gente, você não está preparado para você ir na favela amanhã. Pregar para o traficante. Talvez daqui a algum tempo você possa. Espero que sim, mas agora não é hora. É assim como o gadareno queria que diz, olha, você não está preparado para ir comigo aqui para cá, ainda não. Mas você pode pregar para tua família, para teus parentes. Você é um testemunho vivo no meio deles, que o poder de Deus transforma, muda a vida de uma pessoa. Comece por aí. Quem sabe um dia Jesus te chama para lá, ou não, Ele é que sabe. Encoste num líder espiritual que tem discernimento, que te ensine, que caminhe com você, que esteja disposto a te ensinar, e você esteja disposto a ouvir o que Ele tem para te ensinar. Entenda que pessoas como eu, pastor Alex que está aqui, foram enviadas por Jesus. Aí que, com certeza, Deus enviou nessa comunidade terapêutica através do rádio, ou um pastor,
Mesmo na laje você encontra pastores e pregadores, você encontra dentro das igrejas pessoas cheias do amor de Deus e querem orar com você. É só querer, é só procurar. Quando o cara quer fazer a correria, ele acha pedra onde tiver. Por quê? Porque ele quer se libertar disso, quer ter uma nova vida. Tem uma parte que só Deus pode fazer, que só o poder de Deus pode fazer. E vai fazer na tua vida, de você que não recebeu essa oração até agora. Se você já recebeu, se você está na fase 2 da manutenção, continue aos pés de Jesus. Talvez você já esteja entrando na fase 3 já, de contar o que Jesus fez na tua vida. Não se envergonhe nunca de Jesus, viu, gente? Onde você estiver. Não se envergonhe de que você teve lá naquele buraco um dia. As fases de transformação da vida da pessoa passam pelas 3. Numa ele se liberta, outra ele aprende, e na outra ele glorifica a Deus. Está tudo junto. Vamos orar. Pai querido e santo, no nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por o tempo que tivemos juntos, Pai, pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, meu Deus, que aqueles que estão me ouvindo agora, Pai, quem sabe, Senhor, tem pessoas que estão como aquele gadareno, meu Deus, perderam a sua lucidez, perderam a razão, Pai. Foram se afundando em toda a imundícia do diabo junto com as drogas e já o seu juízo não existe mais. A sua autoestima está lá embaixo, Pai. Aquele homem andava nu, perdeu a vergonha, perdeu o pudor, esperava a morte, Pai. Com certeza daquele lugar ele clamou. Como existem muitos que estão me ouvindo agora, estão clamando, Pai. Porque eles estão olhando do lado, depois do efeito que passou da droga, e estão se perguntando: o que eu estou fazendo nesse lugar? O que estou fazendo embaixo de uma marquise? O que estou fazendo buraco? O que eu estou fazendo nesse mocó, nesse prédio abandonado, nessa loja abandonada? Por que eu estou neste lugar aqui? Este lugar não é meu, não é minha vida aqui. Pedindo para Deus para sair daí, não sabe como. Meu Deus, que essas pessoas nesse instante, Pai, olhem para as suas vidas, meu Deus, para todos os seus pecados, para as suas falhas, para o que fizeram, meu Deus, e se arrependam, Pai, em nome de Jesus. E tantos quantos querem mudar a sua vida, Pai, eu oro como o Senhor orou por aquele gadareno, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou contra toda a força do diabo que age na vida deles, Pai. Meu Deus, contra os espíritos que estão alojados nas suas mentes, nos seus sentimentos, na sua vontade. Eu oro contra você, espírito do diabo que tem amarrado, trancado a vida dessa pessoa. Você que arrancou ela dentro da casa e jogou ela na laje, num bueiro, dentro de um depósito de lixo. É em nome de Jesus que esta força tua do diabo que impele as drogas, a prostituição, ao roubo, você que deixa essa pessoa sem tomar banho por dias a fio, sem comer, sem beber, vivendo como um animal, um bicho. É em nome de Jesus eu repreendo você, espírito do diabo, agora. Você que vem junto com a pedra da morte, você que sentenciou a vida dessa pessoa à morte, eu quebro em nome do Senhor Jesus a sentença de morte que há sobre a vida dela. Em nome de Jesus eu te ordeno, demônio, solte a vida, os sentimentos, a vontade dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, você que veio no meio da família, você que foi pago, que foi enviado, você que veio através de obras de macumbaria, de feitiçaria, de encantamentos, você que veio através da rejeição do pai e da mãe, você que veio através de uma violência física, sexual, você que aprendeu as emoções dessa pessoa e leva ela cativa com você. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te repreendo agora, demônio. Você que tinha até o dia de hoje o corpo desta pessoa como a tua habitação e como a tua casa, eu te ordeno em nome de Jesus que você saia do corpo, da mente, da vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, que os grilhões e as correntes espirituais que aprendiam sejam quebradas e despedaçadas pelo poder que é no nome de Jesus.
Em nome de Jesus, eu declaro essa pessoa liberta agora, em nome de Jesus. E eu peço, meu Deus e meu Pai, que o Senhor volte os teus olhos, Pai, para o sofrimento, para o clamor desta pessoa, Pai, que já não sabe mais o que fazer da sua vida, meu Deus. Esta pessoa que tem pensado que a solução é a morte, que ela nunca mais vai ter sua família de volta, o seu trabalho, que os seus sonhos foram enterrados nas drogas e nas ruas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor visite na pessoa do Espírito Santo esta pessoa agora, em nome de Jesus, e que ela receba a força que ela não tinha, Pai, em nome de Jesus. O desejo que ela não tinha, a força que ela não tinha, de estar na tua casa, de estar aos seus pés, ela recupere agora em nome de Jesus, e nesse instante, neste dia ainda, meu Pai, ela consiga entrar numa igreja, ouvir a tua palavra, se render ao Senhor, ficar aos teus pés para o resto da sua vida, Pai, e que ela saia daí como uma testemunha para a sua família, para os seus, meu Pai, para aqueles que não viam nela possibilidade nenhuma de transformação. Que ela confesse que conheceu um Jesus que a ama, que tem tempo para ela, que está disposto a ouvi-la. Em nome do Senhor Jesus, levanta ela dessa imundícia que ela estava, para a honra e glória do teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que ela seja uma testemunha viva sua, Pai, para a honra e glória do teu nome. É que eu oro e já te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus Cristo. Amém, Senhor.